pouquinho distante aqui. Para a gente começar o nosso primeiro dia hoje, teremos aí o prazer de ter meu amigo aí de Portugal, grande Gustavo Bacelar, doutor Gustavo Bacelar, lá de Portugal. Fala, Bruno, tudo bom? Muita coisa legal para a gente. Já Bom coloquei dia, ele meu aqui na amigo. tela, gente. Bom dia a todo mundo. Gustavo, meu irmão, bom dia, querido. E mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de compartilhar aí um pouco da sua vida, do seu conteúdo e de tudo que você vem fazendo aí em prol da medicina. Obrigado, meu velho. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você, bom dia para todos que estão assistindo. Maravilha. Dani aí também já dando ok aí. Lembrando que a gente está fazendo, Gustavo, nessa semana, um objetivo inicial era fazer 14 dias de live. A gente tinha intenção inicialmente de trazer esse conteúdo sempre pela manhã cedo aqui, para exatamente os profissionais poderem, a gente poder compartilhar um pouco, né, das nossas histórias, dos conteúdos, e a gente poder voltar normalmente ao trabalho, né? Diante, né, Aham. dessa situação, de certa forma, as pessoas, né, estão agora em casa, talvez a grande maioria, né? Mas a gente manteve o horário por conta desse compromisso e o objetivo realmente da gente manter as rotinas, apesar desse afastamento social, desse isolamento social, a gente tentar, acima de tudo, manter a nossa rotina de trabalho. Então, nada mais justo do que a gente começar de manhã. Deixa eu só dar um recado aqui, Gustavo. Pessoal, eu liguei aqui também o Instagram aqui do Encantadores de Pacientes. Pessoal, aí Marcos, pessoal do Encantadores, que está acessando por lá. Pelo Encantadores a gente não consegue ter o Gustavo, então quem estiver entrando pelo Encantadores, entra lá no meu perfil, Bruno Trevisan Rosa, que lá a gente está fazendo direto e ao vivo aí com o Gustavo, tá bom? Eu vou deixar aquele ligado, mas aí só vai me aparecer. O mais importante aqui é esse homem fantástico que está na nossa frente aqui, Gustavo. Meu irmão, muito obrigado, viu? Eu sei que horas você está aí agora, Gustavo? Estão 3 horas a mais, não é isso? São 3 horas a mais por enquanto. Na próxima semana já passam para 4, porque entra o horário de verão no domingo. E aqui o horário para mim é um horário bom, que tá 9h17. Não, eu tive uma dificuldade, porque assim, a gente tentou convidar pessoas de alguns lugares, né? E eu falei, o pessoal que está na Europa, por exemplo, tem a facilidade. Então, a gente está começando cedo aqui, o pessoal que está na Europa facilita. Mas algumas pessoas, alguns convidados, por exemplo, que vinham do Canadá, Estados Unidos, eles tinham Aí é horas, complicado. né? Aí é um pouco mais complicado. Então, a gente falou, olha, vamos criar desafios em horários diferentes para poder beneficiar aí as pessoas que estão fora, né? Para a gente não atrapalhar tanto a rotina. Mas eu sei que, de certa forma, aí se abre mão de algumas coisas para poder estar falando com a gente, meu amigo. E vai ser um prazer aqui a gente poder trazer alguns assuntos. A gente já teve um bate-papo no final do ano passado, teve uma repercussão muito grande, viu, Foi. Gustavo? Muita gente perguntando muita coisa. Eu vou tentar Legal, aqui legal. trazer algumas dúvidas desde aquela época, que eu já deixei aqui inclusive separadas, mas vamos atualizar todos, né, na verdade, sobre várias coisas. Não tem para onde correr, a gente não tem como fugir de alguns temas aí que estão notícia constante aí na televisão e nas mídias aí digitais. E a gente não tem como fugir disso, até porque estamos todos agora aí preocupados, né? E saber como é Pois que é. um do outro lado anda, a gente saber aqui também como é que a gente está andando por aqui, eu acho que é um caminho, até porque vocês estão aí, mas tem família também no Brasil. Eu acho que esse compartilhamento agora vai ser extremamente benéfico para todos, né, Gustavo? Exatamente, exatamente. Exatamente o que você falou. A gente tem acompanhado não só aqui, mas também a situação aí no Brasil por conta da família, dos amigos. A situação complicada que o mundo está passando. Maravilha. Gustavo, fala um pouquinho, querido. Fala um pouquinho sobre você, quem você é, como você, o Gustavo hoje mora aí em Porto, em Portugal. Conta um Uhum. pouco da história para aqueles que ainda não te conhecem poderem te conhecer e a gente poder entrar depois numa sequência. Tá bom. Bom, eu sou Gustavo Bacelar, moro no Porto, em Portugal, já há alguns anos. E eu sou especialista em melhoria contínua, principalmente em instituições de saúde. Mas eu comecei como médico, sou médico oftalmologista e sou um pouco atípico. Logo após acabar a faculdade, eu já queria fazer um MBA em vez de fazer uma residência, depois eu fui fazer oftalmologia. E
vim para aqui em Portugal por conta de um mestrado em informática médica, que eu me interessei. Gostei do Porto, eu nunca tinha vindo visitar a cidade do Porto antes. Vim direto com minha esposa, nós viemos direto para cá. Vim fazer o mestrado de informática médica e a gente gostou e a gente acabou resolvendo voltar a morar aqui depois disso. A gente voltou a Salvador, depois de alguns anos a gente resolveu voltar para cá e a gente está aqui desde 2014. Eu sou sócio de uma empresa, a Virtual Care. A gente tem... nosso foco é informática e gestão em saúde. E na parte de gestão, a gente utiliza a teoria das restrições, que é uma metodologia extremamente inovadora, mas simples e que consegue dar grandes resultados em muito pouco tempo, porque ela foca as nossas atenções, nossos recursos disponíveis, sem precisar grandes investimentos, sem precisar de investimento, na verdade, inicialmente. Ela, a partir dos recursos que a gente tem, que a empresa tem, a gente consegue dar os melhores resultados possíveis, utilizando os recursos existentes, e depois, quando há necessidade de fazer algum investimento, já é com retorno rápido e assegurado. Maravilha, maravilha. A gente vai falar bastante sobre esse tema, acho que vai ser completamente prudente. A gente está tentando trazer, Gustavo, acima de tudo, conteúdos que possam ajudar, acima de tudo, os profissionais de saúde nesse período, né? A gente vai passar por um período muito difícil e que não sabe quanto tempo vai durar. E a gente tem como compromisso, né, dentro do Encantador de Pacientes, poder trazer temas, né, e abordagens que possam melhorar os profissionais de saúde de uma forma geral. Os médicos, né, seus colegas médicos, os dentistas, os oftalmologistas, né, e todas essas pessoas, na verdade, que possam aproveitar esse momento de quarentena, de isolamento, para poderem aprender ou estudar outras competências as quais a gente não é preparado para tal, né? Então, eu achei mais conveniente de poder trazer esse tema para as pessoas, né? Porque muitas pessoas até desconhecem, eu acho que vai alinhar muita coisa nesse sentido. Mas antes de a gente entrar para esse tema, e a gente vivendo esse panorama atual aí com o coronavírus, eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda, na verdade, essa questão do coronavírus aí em Portugal. Já adiantando aqui no Brasil, a gente vem entrando agora nessa semana, agora começando hoje, uma semana um pouco mais crítica nas cidades, né? Grande parte, muitos serviços já estão sendo fechados realmente. A gente está realmente sendo, nesse final de semana, o governo foi mais exigente, né? Os governos municipais, estaduais e federal foi mais exigente com alguns pontos. A gente acredita que esse caminho aí tende a ficar cada vez mais duro. E como você já tem um pouco mais de tempo aí em Portugal, né, com essa realidade, traz um pouquinho aí o panorama geral de como andam as coisas aí. Então, aqui, isso começou de uma forma branda e foi tomando um vulto muito maior, da mesma forma que aconteceu no Brasil. A grande diferença começou um pouquinho antes aqui do que no Brasil, foi em torno de uma semana, eu acho, antes. 1 ou 2 semanas no máximo antes. E a progressão é parecida em termos de números de casos. Por exemplo, aqui está com em torno de 1.600 casos. Tinha um pouquinho mais de casos do que no Brasil. No entanto, o número de mortes no Brasil está maior. Aqui são 16 até o momento. Pelo menos até onde eu vi. Mas a gente também tem uma população menor aqui, muito menor do que no Brasil. E a gente tem uma proximidade muito grande com a Espanha e a Itália, que está mais próxima. Mas a proximidade com a Espanha, que é um dos países que está com maior incidência do problema na Europa, se não me engano, é o segundo também, maior. Né? A progressão da Espanha, inclusive, mais rápida até do que a Itália foi ontem, né? Exatamente. Mas aqui os serviços eles estão... O país também está em estado de emergência. A exemplo do Brasil, que está em calamidade pública. E aqui está em estado de emergência, decretado na semana passada. A gente está fazendo isolamento também já um pouco antes do que no Brasil. Eu comecei na quinta-feira da semana anterior. Não foi nem a semana passada. A semana passada eu fiz uma semana de isolamento. Completei a primeira semana de isolamento. Primeira semana. Quinta-feira?
Quinta-feira, é. Até quarta estava no hospital, inclusive estava no hospital onde tinha os maiores, o maior número de casos aqui do norte, ou melhor, do país, que é o Hospital São João. Ele estava Uhum, com o maior número de casos internados lá. A gente uhum. já perdeu a conta, assim, eu já perdi a conta de acompanhar quantos eram. Tá? A última vez que eu tinha visto, tinham 15 lá, mas depois já os números já extrapolaram as centenas e aí já não se podia mais acompanhar isso. Sim, perfeito, E eu perfeito. tava andando no hospital o tempo todo, pra cima e pra baixo, passava bem na frente, às vezes, da porta do, da enfermaria de doenças infecciosas. Tava fechado, claro. Era isolada essa enfermaria, mas Perfeito. tava por lá. Ontem eu Gustavo, saí à rua. isso Ah, é, diga aí. isso é importante, inclusive, assim, trazer, porque assim, Portugal, de certa forma, está muito próximo ali, Itália, Espanha e É, Portugal. E França, né, um pouco mais acima, mas assim, são países muito próximos. E a gente vê, na verdade, pela história, que Portugal foi assim, menos abalado do que esses outros países. Não que não é tenha verdade. sido, obviamente, mas foi muito menos. Você acredita, e você que está no dia a dia aí, você acredita que isso se deve a quê? Portugal se preveniu com antecedência? Foi realmente uma questão de menos pessoas viajando? Fala para a gente um pouquinho daquilo que você acredita e fala um pouquinho dessa história aí do hospital, o que você vem encontrando lá, porque eu acho que isso é bastante importante também a gente entender. É isso, eu acho que as pessoas aqui elas se preveniram antes da Espanha, antes da Itália. O pessoal estava vendo acontecer isso quando começou na Itália e começou na Espanha, o pessoal já começou a se prevenir aqui. Enquanto na Itália, por exemplo, pelo menos alguns relatos que eu já ouvi, o pessoal estava tratando como se fosse uma gripe forte só e tal, como se não fosse nada demais. As pessoas aqui já começaram a se preparar para isso e, e, e viram a gravidade disso. E é, acabaram tomando medidas para isso antes que chegasse. Claro que chegou aqui antes, ou depois desses países, um pouco depois, e houve tempo também para isso, para que houvesse essa preparação. Porque até um pouco antes disso a gente não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo na China. A gente sabia que estava acontecendo, tal, tava lá, mas ainda não tinham saído artigos da forma que a gente já tem hoje, até uma 2 semanas atrás, a gente já tinha muito mais artigos publicados. E antes disso era algo que não se sabia exatamente como era que funcionava isso, como era a Covid-19. Uhum, perfeito, perfeito. E como é que anda aí a questão dos hospitais, o atendimento, a saúde, o isolamento das pessoas? Fala um pouquinho como é que anda a rotina aí do país, mais precisamente de Aham. Porto, da cidade. Pois é, ontem fui ao supermercado, saí de casa pela primeira vez, nesse tempo de quarentena, de isolamento. É uma sensação estranha, foi uma sensação estranha porque parecia que eu estava num filme após o apocalipse, sabe? Não tinha quase ninguém na rua e quase não passava carros na rua. Era tudo, assim, os semáforos funcionando, mas passou um carro só e você podia atravessar a rua. Era uma cidade fantasma, quase. Aí tinha uma pessoa ou outra passando, pouquíssimas pessoas. Nada se compara à rotina normal. E ao supermercado. O supermercado tem 2 entradas, o que a gente costuma ir aqui perto de casa. A entrada que a gente costuma entrar estava fechada, tinha vários avisos. E aí a gente tinha que ir para outra entrada do outro lado e tal. E poucas pessoas também, um clima estranho na cidade. Parecia cenário de filme mesmo, sabe? Gente com Uhum. máscara, luvas até. Algumas pessoas já estavam na iminência de sair correndo, de se afastar, quando alguém ameaçava chegar a menos de 1 metro, sabe? Então, a pessoa estava distraída andando assim, aí a outra via que estava chegando. Não estava nem a 1 metro ainda, mas. Sei lá, estava indo na direção dela. Já quase saía correndo, se assustava, saía correndo. É Cara, uma situação estranha. é um medo, muito, o medo tá bastante grande, né, Gustavo? Tá muito.
Temos uma participante especial aqui, ó. Olá, participante especial. Ô, princesa, tudo bom? Oh, meu Deus. Eu gostei foi da camisa dela, viu, Gustavo? A camisa dela. Olha a camisa dela aí, ó. É ela que A escolheu. camisa é linda. Mostra A camisa, tio. É o que é isso, filha? Bahia. É. Ei! Camisa linda. Gustavo, isso na verdade não tem preço, né, amigo? Você realmente poder estar nesse momento com a família em casa, aproveitar cada instante com eles aí também. Então, esse lado, né, que nem sempre a gente consegue fazer na rotina, né? Então, o isolamento Pois é o é. lado positivo de tudo, né? Pois é, é verdade. Ah, meu dentinho. Olha Coisa o Bruno aí, boa. dá tchau. Tchau, pequena. Tá linda. Dá tchau, Ela pessoal. tá pra se ver, viu? Ela tá aproveitando para se ver. Eu vou brincar com você daqui a pouco, filhinha. Coisa boa. E como é que tá? Como é que tá para elas, Gustavo? Como é que tá pra família de uma forma geral nesse momento aí? Bom, a gente está aqui isolados. Sofia não tem aula e aí pega atenção o tempo todo. Né? E aí a gente tem que conciliar isso com o trabalho. É complicado, mas tá sendo divertido. Imagina, eu tô falando, o grande desafio agora de todos, na verdade, estão se falando tanto em home office, né? E como fazer home office nesse período tem sido um desafio, né? Eu tava falando com minha irmã lá na Espanha mesmo, e aí 2 sobrinhos lá em casa, e ela falando, eu tô aqui tentando fazer home office, mas a gente não, muitas vezes não está preparado, né? Quando a gente não tem essa rotina habitual com a família dentro de casa, a prioridade acaba sendo eles, né? Então isso talvez seja dificuldade, mas vale a pena aproveitar cada instante, né? Eu acho que tem um lado mais difícil, né? Logicamente, do trabalho, de poder render mais, mas tem o lado de poder estar junto deles, que é algo que é por eles que nós fazemos tudo que nós fazemos, né? É exatamente isso. Maravilha. Gustavo, me fala, cara, me fala em relação ao hospital aí, como é que anda o atendimento na saúde, a estrutura do país para atender, né? A gente vê já o sistema italiano e o espanhol já entrando no colapso, né, de número de casos e gravidade. E Portugal, como é que está nesse processo? Como ele vem se preparando e o que vem acontecendo aí? Tá. Por conta disso, o número de atendimentos nas urgências aqui diminuiu absurdamente, de em torno de 700 casos por dia para 200, em torno de 200. As consultas foram todas canceladas, as consultas normais. Inclusive até a da Dani, minha esposa, está fazendo pré-natal. Ela teria consulta essa semana, foi cancelada. Tem uma ultrassonografia para fazer, mas essa ainda está mantida. O que mais? É engraçado que aí teve uma mobilização bem grande em relação a isso para poder ter mais leitos disponíveis e tudo. Aqui não teve tanto isso, por exemplo, não chegou ao ponto de os times de futebol cederem espaço, hotéis e tudo, que eu tenho visto que até hotéis têm disponibilizado isso, mas aqui também teve muita coisa em outros aspectos, coisas muito bacanas. Por exemplo, os médicos e outros profissionais de saúde que estão em atendimento, eles não têm como ir para casa. E aí, o que é que tem sido feito aqui? Muita gente tem disponibilizado casas que eram antigamente para aluguéis, e as pessoas esses médicos têm ficado lá, às vezes as pessoas estão dando até comida, estão cuidando desses profissionais. É algo muito legal que o pessoal tem feito aqui. Que legal, cara. Que legal, porque tem que ficar em isolamento, não podem voltar para casa muitas vezes para Exatamente. Não. E aí pessoas, na verdade, acabam fornecendo apartamentos que eram utilizados para Airbnb, nesse exatamente. Que legal, que atitude louvável, né? Eu estava falando até, Gustavo, conversando com alguns amigos, né, profissionais de saúde, a gente realmente tem uma conversa sobre tudo que vem acontecendo. Eu acho que nesse momento a gente tem que exacerbar, né, a importância de todos nós profissionais de saúde nesse processo, né? Acho que os médicos, né, de tudo,
têm sido verdadeiros guerreiros, na verdade, nesse processo, e a gente tem que realmente aplaudi-los, né, como vem sendo feito aí em todo mundo, porque é uma Exatamente. situação muito difícil, né, Gustavo? Enquanto todos estão ficando em casa, evitando contato, eles estão realmente se expondo muito mais, e alguns deles tendo que ficar realmente distante das famílias por conta de contaminação, né? Exatamente. Tem até outros profissionais que não são exatamente de saúde, mas trabalham na saúde, que eu queria aproveitar para agradecer todo o esforço e fazer uma homenagem a eles. São os profissionais que fazem a limpeza dos hospitais, que eles também estão lá trabalhando diariamente nisso e muitas vezes até não tem nenhum reconhecimento, Sim. mas estão lá cuidando para que isso não se dissemine. Eles são tão importantes quanto, né, Gustavo? Exatamente. Diante da contaminação e a forma que ela é feita, como eles são importantes. E você tem toda a razão, às vezes a gente acaba não valorizando-os como deveríamos. E é importante você falar isso, concordo plenamente. Temos que agradecer a todos eles que estão passando pelo mesmo ciclo, né, dos profissionais que estão na Exatamente. frente, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito bom, muito bom. É importante que vai ter oportunidade de conversar com outras pessoas, né? A esposa do Gustavo, Dani, que é dentista, também vai estar conversando com a gente na quinta-feira. Na quinta-feira, então a gente vai poder saber um pouquinho mais na visão de cada um. E eu acho importante, porque as pessoas têm visões diferentes de cada realidade local. Então vai ser muito legal trazer também esse conceito para a gente tentar tranquilizar, acima de tudo, um ao outro, né? E poder realmente manter as pessoas informadas quanto a isso. Mas vamos aproveitar então, Gustavo, que nós temos, na verdade, né, você é um conhecedor, né, dessa metodologia e muitos aspectos aí voltados à informática, à medicina. E a gente está, nosso principal intuito nesse momento é trazer conteúdo para que as pessoas possam melhorar aquilo que elas realmente têm mais dificuldade na área da saúde. Levando em Uhum. conta os profissionais, né, e levando aqueles que têm uma carreira e trabalham em algum lugar, ou aqueles que têm uma clínica, um consultório e têm uma empresa, né, chamada clínica ou consultório, a gente sabe que a gente é preparado e no Brasil, né, você como brasileiro e médico, acima de tudo brasileiro, sabe, a competência que os profissionais no Brasil têm, né, voltados à área técnica, à área É científica, verdade. à execução da medicina, né, como profissão, a gente sabe dessa competência, mas a gente sabe que os profissionais, de certa forma, nós não somos preparados para o outro lado, para o mundo da gestão, para o mundo do marketing, para o mundo de informações, como no caso da utilização da informática e saúde. Naturalmente, nós não somos preparados. E aí eu falo muito, Gustavo, que a gente não é empreendedor, a gente é aprendedor. A gente aprende, né? Fazendo todos os dias e errando pra caramba para aprender alguma coisa. E a gente tem como objetivo aqui tentar trazer um pouco desses conteúdos que possam ajudar, na verdade, esses profissionais de saúde. E você tem um conteúdo maravilhoso, é um conhecedor, logicamente, né? É uma referência nesse lado. E muitas pessoas até desconhecem. Quando a gente falou da última vez sobre a teoria das restrições, que você até chamou a atenção para outras terminologias que a gente pode falar, muita gente desconhece, muita gente realmente ficou interessada para poder né, entender um pouco mais. Então, fala um pouquinho para a gente o que é, como funciona, de que forma você está trabalhando aí. Traz para a gente um pouco desse conteúdo para a gente tentar ajudar esses profissionais brilhantes aí que estão buscando esse conhecimento. Tá bom, como você falou exatamente isso, assim, e algo importante a gente mudar esse panorama, que é o seguinte, da parte de gestão e empreendedorismo, que a gente não tem na área de saúde. Eu tenho tentado mudar isso aqui em Portugal, eu sou professor da disciplina de empreendedorismo da Faculdade de Medicina da Universidade do Legal. Porto. Hoje dou aula online aqui, hoje de tarde tem aula para dar E tá, para a aula já tá, turma. que legal. E também sou professor do curso que tem anualmente de melhoria contínua usando a teoria das restrições. Esse ano deve ser em setembro, que deve ter aqui. Ano passado foi um sucesso, a gente teve gente de vários hospitais, pessoal da diretoria de hospitais, pessoal da Siemens, várias empresas estiveram participando. Esse ano a gente espera ter ainda mais, fazer mais sucesso ainda. Que Porque, legal. como você falou, é algo que as pessoas não conhecem muito.
Apesar do livro de referência disso, o primeiro livro, o livro de introdução ao assunto, ser muito conhecido no Brasil, o livro é A Meta. Ele já foi no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, ele foi um dos livros mais vendidos no ranking da Veja. Como é o nome do livro? A Meta? A Meta, é. O nome do autor é Eliyahu Goldratt. Ele é um israelense e esse livro é referência de gestão, para você ter ideia, no mundo inteiro. Ele foi eleito pela revista Time como um dos livros de gestão mais influentes de todos os tempos. Um dos 10 livros de gestão. Se não me engano, está na 8ª posição, uma coisa assim. E o Jeff Bezos, CEO da Amazon, colocou esse livro como obrigatório para todos os executivos da empresa. Ou seja, não é pouca coisa. Até te interromper, Gustavo, a gente vê como na verdade, a gente está com o mundo mudado. Enquanto todas as empresas muito preocupadas, com muita dificuldade, né, nesse momento, com tudo que vem acontecendo, a Amazon está contratando 100 mil novos colaboradores. Né? Então, a gente, a gente tem que entender que o mercado está um pouco mudado. Lógico que a gente, como profissional de saúde, nós dependemos do presencial, mas eu acho que é o momento da gente ter outros entendimentos para a gente fazer dessa fase uma melhoria quando a gente puder voltar, e todo esse conhecimento pode fazer com que a gente consiga realmente colher frutos, né, diante de uma dificuldade por conta da ausência presencial, né? Exatamente, isso aí vai ser muito importante, porque quando a gente tiver uma retomada, a gente vai precisar recuperar esse tempo perdido, e aí a gente precisa saber como melhorar de forma efetiva, como ter um impacto real nos nossos resultados. E essa é a melhor forma que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a teoria das restrições, ela parte do princípio de que existe um fator que limita a sua empresa de crescer, um fator limitante à restrição. Essa restrição pode ser física, como um recurso, uma máquina, uma pessoa, ou pode ser uma restrição política. Que é uma restrição política? É uma regra da empresa, é um protocolo que a empresa segue, porque ela costuma fazer daquela forma, porque aquela era a melhor forma na época em que aquela regra foi criada, mas o ambiente já mudou, a gente já tem um outro contexto, e diante desse novo contexto a gente precisa mudar essa regra, só que as pessoas não costumam rever as regras que criaram, e adaptar e aprimorar para melhorar. E você acaba criando limites, acaba criando limitações de produção por conta disso. E aí você olha, mas isso daí é uma coisa que nasceu na indústria e tal, e será que isso se aplica na saúde? Aplica muito na saúde, porque a ideia dela não é ser aplicada só na indústria, a ideia dela é melhorar o fluxo. E melhorando o fluxo, a gente consegue melhorar o fluxo de atendimento, por exemplo, de pacientes. Eu já consegui melhorar na minha prática oftalmológica de imagens, eu aumentei em 64% o número de pacientes atendidos. Eu criei uma grande vantagem competitiva em poucas semanas. Não foram meses, não. Foram poucas semanas. Por quê? Na época, eu trabalhava no Hospital Santa Luzia, aí em Salvador, e meu chefe de retina pediu para substituir ele nos exames que ele fazia na parte de imagem. E a partir disso, eu notei que eu podia melhorar, podia fazer muito mais. E a partir disso, eu perguntei para ele, olha, posso fazer algumas modificações aqui? Eu queria usar a teoria das restrições, que ele já tinha conversado comigo sobre isso. E aí ele, olha, tem carta branca, pode fazer. E aí, isso numa sexta-feira, na segunda-feira, cheguei lá, olha, a partir de amanhã a gente começa dessa forma aqui, pá, diferente. Sim. Meu amigo, e eu já fui aumentando eram 12 pacientes por turno, eu já passei para 15. E depois eu passei para 18, ou seja, eu melhorei isso, comecei aumentando 25%, depois aumentei para mais 25%, ou seja, um aumento de 50% no total, mais os pacientes extra. E aí, contando esses pacientes extras, eu consegui aumentar no total 64% o número de pacientes atendidos.
Isso em poucas semanas, tipo 4, 5 semanas. E dando resultado na hora. Ou seja, os pacientes conseguiam agendar para pouco tempo, eles não tinham que esperar muito tempo, porque eu consegui reduzir o tempo de agenda para marcação. Eu aumentei o tempo de contato com os pacientes, que aí você olha assim, porque ele aumentou o número de pacientes atendidos, vai diminuir o tempo de contato com o paciente, vai reduzir a qualidade do atendimento. Não, pelo contrário. Eu consegui dar mais atenção ao paciente porque eu estava dando menos atenção a outras coisas que eu não precisava dar atenção. E aumentei o número de o tempo de contato com o paciente, aumentei o número de pacientes atendidos e eu entregava o resultado do exame na hora. Normalmente as pessoas tinham que esperar 1 a 2 dias, pelo menos, para ter o resultado. E isso foi uma vantagem competitiva muito grande, porque as pessoas queriam um atendimento rápido, uma marcação rápida, e receber o resultado logo, porque elas tinham pressa em serem atendidas. Porque isso é um fator extremamente importante, o tempo. Sim. A adequação do tempo no serviço de saúde, você bem sabe disso. Quanto mais rápido a gente tiver o atendimento adequado, melhor o prognóstico. E isso foi eu removi uma limitação significativa, criando imenso valor para as pessoas. E com isso, depois a gente aumentou muito o fluxo de atendimento. E após isso, a gente fez investimento, já tendo em mente isso. O que é que houve? Foi adquirido um novo equipamento, em que o médico não precisava estar presente para fazer alguns exames. E a gente conseguiu aumentar ainda mais e teve um retorno praticamente imediato. O investimento foi grande, mas o retorno era praticamente imediato porque havia volume para isso. É assim que funciona e é assim que são os resultados da teoria das restrições. Você começa sem nenhum investimento e remove um fator significativo, um fator limitante significativo e cria uma grande vantagem competitiva. Perfeito, Gustavo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aí, assim, lógico, eu acho que o caminho, a maior dificuldade que nós temos hoje no nosso dia a dia é a gestão do nosso tempo, né? Como você falou inicialmente. Mais uma vez, convidar o pessoal aí que está no Encantadores de Pacientes, gente. A gente está com a live ao vivo aqui no Bruno Trevisan Rosa, tá? Entra aqui que a gente consegue ver ao vivo aqui, que eu estou entrevistando o Gustavo. Estou deixando rolar aqui no Encantadores, mas estamos fazendo aqui com o Gustavo no Bruno Trevisan Rosa, porque só conseguimos fazer em uma plataforma com entrevista, perfeito? Gustavo, você estava falando uma coisa que me chamou bastante atenção. As pessoas, logicamente, eu acho que um dos grandes caminhos, né, da indústria, das empresas de serviço, é conseguir melhorar a gestão do seu tempo, né? E, logicamente, a indústria busca isso através de produtividade, né? E muita gente, quando envolvida na parte do serviço, e nós profissionais, né, de saúde, acima de tudo, a gente tem uma certa confusão em relação a isso, porque a gente acredita muitas vezes que ter melhor produtividade do tempo significa atender muita gente, resolver muita gente, e às vezes não dá atenção devida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que eu acredito demais é que se a gente conseguir automatizar e melhorar processos, né, nesse caminho, a gente consegue ter mais tempo para dar atenção aos pacientes, né? Então, eu acho que esse é o caminho, essa é a sua proposta. E traz para a gente a outra nomenclatura que você falou. Quando a gente colocou o nome, né, Teoria das Restrições, você deu outra sugestão de tema. Traz para a gente um pouquinho isso aí, até para a gente clarear para as pessoas. Maravilha, tá, Tainá. Aqui que tá melhor. Ela estava lá no Encantadores, me vendo, sem saber de onde estava saindo sua voz, Gustavo. Aí fica mais fácil agora. Algumas pessoas estavam assistindo pelo Encantadores, que eu estou deixando ligado para as pessoas passarem para o Bruno Trevisan Rosa. Tá bom, gente? Tá, Então, você perguntou sobre a gestão do tempo. Então, sobre a questão do tempo, na verdade, né? O quanto a questão do tempo ela é importante para melhorar a produtividade, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer, né, através de alguns processos, que a pessoa tenha mais tempo para ter a empatia com o seu paciente, de cuidar do seu paciente. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Então, eu estava implementando agora no São João a teoria das restrições. Você falou até da nomenclatura. Parece um nome técnico demais, isso, teoria das restrições. Aí as pessoas olham, meu Deus, teoria das restrições deve ser uma coisa muito acadêmica e algum maluco, algum lunático inventou essa história. Na verdade não, ela surgiu na prática, algo muito,
O nome não é muito apropriado, não é muito da parte de marketing, não é muito adequado, mas tecnicamente é adequado. Por quê? Porque teoria é algo que tem que ter sido provado e tem que ser aplicado na prática. A Perfeito. ideia do inventor foi, usando esse nome, foi por isso. Então não é algo acadêmico, meramente acadêmico, foi algo que surgiu na prática e algo aplicado na prática também. E por que restrições? Porque são as restrições que existem do nosso negócio, no nosso fluxo de atendimento, que sempre vai haver alguma restrição, porque senão a produção seria infinita. Então, se você quiser melhorar alguma coisa, se você quiser melhorar o seu tempo, se quiser melhorar a produtividade, você tem que melhorar o recurso que está, ou a política, remover a política que limita a sua produtividade. E esse recurso, a restrição, na verdade, vai ser apenas uma ou duas, muito poucas restrições vão existir. Normalmente uma, no máximo duas, três, sei lá. É muito raro que... Normalmente é uma. E você removendo isso, você consegue crescer. No meu caso, na implementação que eu dei de exemplo da minha prática oftalmológica no hospital, eu era a restrição do sistema. Então, eu tinha que ser o tempo todo suprido com pacientes para atender, não podia parar e tinha que ser dedicado a atividades que fossem de alta qualidade para o paciente e que fossem adequadas para a qualificação clínica. Por exemplo, eu não tinha que sair para procurar ficha de paciente, para saber quem era o próximo paciente, o sistema tinha que girar em torno disso, da restrição que era, Perfeito. no caso era eu. Não é que eu sou narcisista e quero que todo mundo gira em torno de mim, nada do tipo, não, é porque eu era a restrição, tá? Maravilha, maravilha. Então, tá aplicando isso no São João. É um estudo no âmbito do doutorado que eu estou fazendo e estava aplicando na obstetrícia e iniciar também na cirurgia geral do São João. Na obstetrícia estava em andamento, já estávamos na segunda semana de implementação do piloto. E a gente já ia ampliar para todo o resto das consultas obstétricas lá. Quando houve essa paralisação por conta de todas as consultas por conta do coronavírus. Então, quais foram os resultados? É bem interessante, isso é bem engraçado que você falou isso de automatizar processos. Às vezes a gente não precisa necessariamente automatizar, mas sim readequar os processos para que a gente dê ênfase ao fluxo. E, inclusive, a gente não tem que balancear, não tem que colocar as capacidades de atendimento exatamente iguais. Tem que ser diferentes e devem e podem ser diferentes. Por exemplo, o médico passou a ser a restrição lá e as enfermeiras, elas passaram a ter muito mais tempo para os pacientes também e passaram a ficar ociosas. Mas não é problema ela ficar ociosa. Porque a gente não precisa colocar todos os recursos para ficarem trabalhando o tempo todo, senão a gente não tem capacidade de atendimento. Já pensou, por exemplo, se a gente colocasse os bombeiros para ficarem trabalhando o tempo todo, não ficarem ociosos? Ou então os médicos numa urgência, numa emergência? Não, os médicos têm que trabalhar o tempo todo. Não podemos ter recursos ociosos porque isso é desperdício de dinheiro. E aí, quando você chega na emergência, o médico está trabalhando, a pessoa está morrendo, aí ele vai largar um para atender o outro que está em pior situação. Ou então, vai ficar esperando a pessoa. A gente não precisa ter todos os recursos trabalhando o tempo todo. E isso é algo que as pessoas começam a notar, que elas têm a paranoia, todo mundo tem que estar trabalhando o tempo todo, porque senão é perda de dinheiro, está gastando dinheiro. Não é, porque imagina, se você tira uma pessoa que estava trabalhando o tempo todo, ou melhor, um recurso no trabalho o tempo todo, você não vai pagar ela só quando ela trabalha. Você está pagando pela disponibilidade dela, da pessoa. Perfeito. E eu imagino que no hospital isso deve ser ainda mais exacerbado, né? Quando a gente está falando de uma clínica, né, de um ambiente menor, você está falando de uma pessoa, uma rotina. No hospital, essas variáveis, né, de distrações ou de diminuição de produtividade, isso afeta todo o sistema. E eu acredito que nesse momento, o qual a gente está com alguns lugares, né, no qual você tem realmente
um número muito grande de pessoas por conta dessa realidade que a gente está vivendo, eu acredito que os lugares que começaram a aplicar essas teorias vão conseguir lidar melhor com essa questão do que os lugares que não aplicaram. Não é isso, Gustavo? É, exatamente. É bem isso. Quem tem essa metodologia aplicada hoje vai conseguir lidar de uma forma muito melhor com isso. Por quê? Porque vai haver uma limitação de atendimento, por exemplo, desses pacientes. Qual é a limitação? Pode ser, por exemplo, respirador, pode ser número de leitos. A gente tem que identificar qual é a restrição, nesse caso, e são 5 passos para melhoria contínua. O primeiro passo é identificar a restrição. Por exemplo, no meu caso, era eu. Certo, Segundo perfeito. passo, por que era eu? Eu era o recurso mais caro e mais escasso do sistema. O sistema só produzia realmente quando o paciente passava por mim. Então, além de ser o recurso mais caro e mais escasso, também eu determinava a produtividade. Então, eu era a restrição. Nesse caso dos internamentos, pode ser o respirador. Primeiro passo é Então, identificar, vou colocar segundo. aqui até para as pessoas até trazerem para a realidade que nós estamos vivendo. Hoje, o mais escasso num processo hoje que a gente está vivendo são os respiradores, que a gente sabe que serão necessários, mas hoje nenhum país hoje consegue talvez ter essa demanda necessária para todas as possibilidades que existirão. Então, Exatamente. vou colocar o respirador. 5 passos. Primeiro, ter esse Primeiro é aparelho isso. de restrição. Perfeito. Exatamente. Segundo passo, qual é? Primeiro passo é identificar a restrição. Segundo, explorar a restrição. Você vai determinar como você tirar maior proveito dela. Por exemplo, eu tinha muito tempo que não estava produzindo porque estava procurando saber quem era o paciente que estava pronto para mim. Eu estava perdendo tempo procurando saber onde é que estava a ficha do paciente. E eu ficava muito tempo parado. Eu não podia ficar parado. A restrição é o único recurso que não pode ficar parado, porque a restrição ela limita a capacidade de produção do sistema, tá? Os outros recursos todos eles têm capacidade maior do que a restrição. Mas a restrição é o que tem menor capacidade. Então, se vai passar por todos os recursos, imagina uma linha de produção, você vai passar por todos os recursos, mas um tem a menor capacidade. Essa menor capacidade é que vai determinar toda a produção do sistema. Ninguém vai conseguir produzir além do que ele consegue. Maravilha. Então, você tem que explorar ele ao máximo, tem que tirar o maior proveito dele. Os outros não, os outros têm que trabalhar para ele, que é o terceiro passo. Então, nesse caso, eu tinha que ficar atendendo o tempo todo, eu não podia parar para resolver outras coisas que não fossem importantes. Eu tinha que estar focado no atendimento clínico mesmo. E nesse caso dos respiradores, como é que você pode usar ele ao máximo? Ele não pode ficar parado, a gente não pode deixar o respirador parado, tendo uma pessoa que precisa dele. Existe alguma forma da gente também potencializar o uso deles, sem ter que comprar novos? Por exemplo, eu recebi um vídeo no grupo da turma de medicina, da minha comadre Eridan, em que ela compartilhou esse vídeo lá pra gente, em que tinha uma médica que tinha feito um artigo em que tornava possível, e já foi usado na prática, naquele tiroteio que tem em Las Vegas, a utilização de um respirador artificial por até 4 pacientes. Só que eles têm que ter características semelhantes, sabe? O volume pulmonar semelhante, tem que ter características semelhantes para poderem compartilhar o mesmo respirador. Perfeito. Então, essa é uma possibilidade de explorar melhor a restrição. Maravilha, maravilha. Para fazer isso, nesse caso, você tem que ter um processo de triagem melhor, você tem que ter alguém que consiga realmente separar pacientes com a mesma característica para poder um aparelho que seria utilizado por um poder ser utilizado por 4. Então, você tem que criar um processo, não é isso? Exatamente. Aí é o terceiro passo, que é exatamente o que você falou. Tem que subordinar as decisões anteriores, ou o sistema, às decisões anteriores. Ou seja, se a gente vai explorar a restrição, a gente teve essa decisão, a gente tem que subordinar todo o sistema para isso, que aí são as medidas que você acabou de dizer, que é fazer essa triagem, tem que mudar os processos para que a gente use a restrição da melhor forma possível. Nesse caso, para a gente usar os respiradores, a gente tem que triar os pacientes para colocar todos juntos com as mesmas características. E a gente consegue aumentar
a gente consegue quadruplicar o número de pacientes atendidos. A gente passa, por exemplo, de 100 para 400, usando o mesmo respirador. Com a mesma estrutura, de certa forma, de equipamento, né? Exatamente. A gente não fez nenhum grande investimento. No máximo, comprar tubo e conexão para isso, que é muito barato. Sim, perfeito, perfeito. É tão barato que a gente nem... Caso, né? Esse é o terceiro passo. Só no quarto passo dos 5 é que a gente faz investimento. Então, a gente já conseguiu quadruplicar os respiradores com isso. Uma vez que a gente já conseguiu quadruplicar o uso dos respiradores, e ainda precisa disso, se isso ainda for a restrição, a gente pode fazer investimento nesse caso. E aí a gente consegue aumentar o número fazendo investimento, só no quarto passo. E o quinto passo e último é você verificar se aquilo realmente ainda é restrição e não deixar a inércia tomar conta do sistema, porque a gente acaba achando que aquilo vai ser sempre a restrição e já pode ter mudado. E aí você tem que voltar para o primeiro passo. É só um lembrete para você voltar para o primeiro passo, o quinto passo. Ou seja, é fazer uma avaliação constante do processo, né, de todo esse caminho, não é? Exatamente. É por isso que é um processo de melhoria contínua. Esse é um processo de melhoria contínua, porque você vai estar sempre atuando na restrição. Porque nossos recursos de tempo, de atenção e de dinheiro, eles são limitados. Então, se a gente quiser melhorar tudo, a gente não vai conseguir. A gente tem que focar o que está limitando a gente, qual é o fator limitante, qual é a restrição. E se a gente atuar ali, a gente vai ter o maior resultado possível. É uma coisa incrível o resultado que se tem quando a gente foca os recursos para melhorar a restrição. Ô, Gustavo, e uma coisa importante, assim, como é que é a aplicabilidade disso, né? Como é que isso é feito? Você precisa de um profissional que faça esse processo, que faça esse diagnóstico, que crie realmente esse roteiro, essa rotina. As pessoas têm como aprender isso e utilizar isso na prática. Fala um pouquinho como é que isso funciona na prática do dia a dia, né? Levando, logicamente, para o âmbito da área da saúde. Bom, o conhecimento é disponível. Tem o livro A Meta, mas tem outros livros. Mas qualquer um pode aplicar isso, uma vez que tem esse conhecimento. Tem muita gente que aplicou isso já lendo só o livro A Meta. A Meta é uma ponta do iceberg. Tem muita coisa além da Meta, que depois que você vai vendo... Eu já li o livro A Meta 3 vezes. E é engraçado que a cada vez que eu lia ele, eu ia descobrindo mais coisas. Eu li a primeira vez, tal, fiquei alucinado com aquilo. Caramba, isso aqui é o que há. Porque eu tinha algumas dúvidas ainda. Eu não entendi algumas coisas da parte de gestão. E olha que eu já estava estudando já há uns 3 anos, quando eu li a Meta. Eu estava estudando a parte de gestão. E quando eu li aquilo, agora sim, ele explicou isso e não fez da forma tradicional. Porque da forma tradicional existe, por exemplo, o mundo do custo, você gerenciar com base no custo. Ele derruba isso, o mundo do custo. É engraçado que a gente trabalha basicamente pensando nisso. Vou cortar custo aqui, cortar custo ali. Não é assim que funciona. Isso não funciona. E tem muita gente da área de produção que sabe que isso não funciona. Só que a maioria das pessoas não tem essa noção. E aí eu olhava, se você cortar, por exemplo, se diminui o tempo de atendimento de um médico em 2 minutos por paciente e tal, sei lá. Não, 2 minutos não, desculpa. 30 segundos por paciente, no fim do dia você consegue, sei lá, 8 minutos livres do médico. Você vai poupar, vai cortar o custo em não sei quanto. Um percentual desses 8 minutos que representam esses 8 minutos no salário do médico. Você não vai poupar aquilo. Aquilo não é real. Por quê? Porque o médico não vai deixar de ganhar o dinheiro, se ele ganha um salário, com base nos 8 minutos. Você não vai cortar 8 minutos por dia do salário do médico. E ele não vai aumentar a produção, porque ele não vai ter tempo de atender o paciente em 8 minutos. Ou seja, aquilo não é verdade. Às vezes as pessoas fazem essas previsões com base no mundo do custo. São previsões erradas. E aí, nesse livro explica isso. Ele começa a explicar isso. E aí eu li assim... Nesse caso é melhorar o serviço. É você dar qualidade, melhorar a possibilidade de ter mais tempo com o paciente, de poder realmente... Exatamente.
E quando você faz esse processo de melhoria contínua, esses 5 passos, no final o custo acaba reduzindo porque você foca em produzir com qualidade. Ele, em 4 anos, passou a ser o valor do lucro que ele tinha. E ele fez isso 2 vezes em sequência. Ou seja, em 8 anos, ele multiplicou por... eu nem sei mais quanto foi, porque imagina, normalmente, para as pessoas terem ideia, a gente pode não ter ideia, o lucro é em torno de 15 a 20% do faturamento. Às vezes até um pouco mais, tal, mas é em torno disso, diz 20%, 15 a 20% do faturamento. Só um faturamento de lucro é 5 vezes mais, né? É, basicamente isso. Ele conseguiu transformar isso 25 vezes 25, imagine. Em 8 anos. Cresceu muito o faturamento e essa diferença, né, aumentou nesse... Eu falo sempre o seguinte, faturamento... É uma coisa que eu falo muito, Gustavo. A gente vive num mundo aí que muita gente vende a fórmula mágica para se ter um negócio lucrativo, né? E muita gente vende faturamento, faturamento, faturamento. Eu sempre falo o seguinte, faturamento sem custo não quer dizer nada. Não importa você faturar muito e gastar muito, né? Porque no final das contas não vai ganhar nada. Se você faturar igual você tem custo, você não tem nenhum resultado. Pois é, exatamente. Essa talvez seja a grande dificuldade que nós temos, né? Exatamente. Essa diferença, né, seja viável, né? E tem um outro detalhe interessante dele, é que ele fez isso ainda dedicando grande percentual do tempo dele para pacientes em caridade, para atendimento de caridade. Eu não lembro o percentual, mas foi no mínimo 10% disso, do tempo dedicado dele, foi para pacientes que não tinham como pagar pelo atendimento. A mamãe comeu muito doce. Processo, né? Exatamente. Papai, Enfim. a mamãe comeu muito doce. Ficou doce? Ela ficou doente. Ela voltou, chegou ali na porta, ela, papai, posso entrar? Posso entrar? Aí eu chamei. Ela tá querendo o pai dela de volta. Mas, querido, de qualquer forma, que nós temos aí com o Instagram pintado, a gente já falta só 4 minutos para o Instagram cortar. Eu queria, antes de terminar, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, reiterar mais uma vez o convite da gente poder trazer esse conteúdo numa aula formatada no nosso grupo de estudo. Aqueles que quiserem participar do grupo de estudo, mandem uma mensagem aí, inteiramente gratuito. O objetivo, acima de tudo, é trazer conhecimentos para o profissional de saúde, para que ele possa utilizar na sua prática do dia a dia. Vão acontecer todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vou tentar alinhar com o Gustavo para ele poder trazer esse conteúdo em aula, para que a gente possa usufruir e aproveitar desse conteúdo que eu acho que é tão pertinente, ainda mais no estágio, nessa fase que nós estamos, né, Gustavo? É verdade, para agora e tanto para agora quanto para depois, para as pessoas já irem se preparando, porque a gente vai entrar numa recessão, o mundo todo, mas é uma oportunidade também de melhoria e de crescimento. Toda crise também gera uma oportunidade. Exatamente. Crise, na verdade, em chinês, né? Ela são dois símbolos, né? Que querem dizer o que, Gustavo? Fala aí. O que quer dizer? É a mesma coisa. Exatamente. Eles são a mesma coisa. Oportunidades e dificuldades, né? Então, são as duas coisas num lugar só. Agora, lógico, exatamente. Sabe? O maior bem que a gente tem nesse momento aí é exatamente o ser humano, né? A vida do ser humano, por isso que a gente está tão focado aí. Mas o nosso objetivo é esse, é trazer esse conceito para esses profissionais, para que a gente possa voltar
E eu acho que aqueles que dependem única e exclusivamente do seu consultório, da sua clínica, nesse momento vão ter mais dificuldade, porque esses lugares estão fechados, estão parados, né? Então, eu queria agradecer muito, Gustavo, mais uma vez, sua atenção. O pessoal que entrou no Encantadores, a gente fez a live aqui pelo Bruno Trevisan Rosa, sempre às 6h17. Vou deixar